é, iniciando mais um vídeo aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre, né, o título, né, o Deus da Bíblia decodificado, né? Então, ele já começa com um dilema, né? Por que que começa com um dilema? Porque o nome deveria ser Os Deuses da Bíblia decodificado, né? E não o Deus, porque não é só um Deus, né? São vários, né? Então eu tentei resumir esse vídeo aqui o máximo, mas assim, por ser um assunto assim bem polêmico, inclusive as pessoas têm muitos porquês aí e não conseguem entender, é por isso, porque é uma confusão muito grande, né? Então eu tentei minimizar aqui, mas não teve muito jeito, né? Então pra gente tentar conseguir é muito complicado, porque tem aquilo que eu sei, aquilo que eu tento passar e tem o que está dentro do teu entendimento. Então é esse conflito aí, né? Então, como eu disse no primeiro vídeo, né, derrubando a Grande Babilônia, eu cito essa guerra do Armagedon, que é uma guerra mental, é uma guerra de entendimento. Então, só quando você começa a ter esse entendimento, né, você começa a ver o que é justiça, o que é amor, o que é perdão, essas coisas, que você começa a ver que se fala e não pratica, porque o comportamento que a própria Bíblia pede as pessoas para fazer não tem nada a ver com amor, com justiça, né? Então se prega, mas não se pratica, né? Então por isso que até hoje, no caso, todo mundo tem um Deus, né? Todos falam que o importante é crer em alguma coisa, né? Você anda pela rua hoje, né, e vê as pessoas usando uma camiseta escrito fé, né, com a mensagem fé estampada. Aí eu te pergunto, fé em quê, né? Então assim, cada um tem uma fé, mas cada um tem uma fé em alguma coisa e é complicado, entendeu? E no passado não era diferente, né? O problema maior dentro da Bíblia é que o título Deus ele está presente em situações opostas, como vou citar aqui. O mesmo Deus que manda Moisés levantar a serpente no deserto, né, para que todo aquele que fosse picado olhasse para ela, vivesse. Aqui está dizendo que a serpente restaura a vida, né? Meio complicado. Em 2 Reis 18:4, Deus manda, né, Ezequias, o rei de Judá, quebrar a serpente de metal e chama ela de Neustã, né? Quer dizer, um Deus manda levantar, o outro Deus manda destruir, mas o título Deus fica meio confuso aí, né? Sendo que ele é o mesmo, né? Então, no próximo vídeo, será Jesus Cristo decodificado, né? Vamos ter que voltar nesse tópico aqui, porque o próprio discípulo de João, né? De Jesus, o João, o compara a Neustã, né? Que pela própria Bíblia é uma abominação, né? Então, é complicado. Então, nessa confusão toda, vou dar um exemplo aqui. É a mesma coisa de você pegar a história da Branca de Neve e dos Sete Anões e substituir o nome de cada personagem pela palavra anão. Anão não é um nome, anão é um adjetivo, né? Você vai ler a história, você pode ler quantas vezes quiser e não vai entender nada. Vai ficar uma história sem sentido, ok? Assim a Bíblia é um livro incompreensível. Por isso que os líderes religiosos falam que a fé ela excede todo entendimento. Não existe razão e nem explicação para isso. Não precisa entender, basta você acreditar que vai ser salvo, entendeu? Será que vai ser mesmo? Bom, vamos iniciar aqui
um resumo do livro de Êxodo, da Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel. Fiel aqui, né, vamos colocar entre aspas, que não sei o que tem de fiel em tudo isso, né? Então é o segundo livro da Bíblia, né? Em Êxodo, esse resumo aqui é da Bíblia, né? Então em Êxodo nos é apresentada a história de Moisés, né? É um relato da saída dos israelitas do Egito em busca da terra prometida, liderado por Moisés. O povo deixa para trás uma vida de servidão, seguindo a crença em Deus de uma vida melhor. A escrita desse livro é atribuída a Moisés, né? Então, assim, uma observação aqui. Alguém que saiu do Egito entrou na Terra Prometida? Deus cumpriu a promessa na vida dessas pessoas? Nem mesmo Moisés. Se alguém faz uma promessa para você e essa pessoa pode realizar essa promessa no seu filho ou no seu neto, concorda ou não? Bom, continuando o resumo. Ao longo dos 40 anos, dos 40 capítulos aqui do livro, podemos acompanhar a tentativa de Moisés em convencer o faraó a libertar os israelitas, né? Diante desse pedido, o faraó aumenta a pressão sobre o povo, fazendo com que Deus impusesse ao faraó e aos egípcios as 10 pragas, né? Muito, muito falada nas 10 pragas. Temos que colocar aqui outra observação, né? Em Êxodo 10:20 está escrito assim, ó: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Então, agora eu te pergunto, se Deus tem o poder de endurecer o coração de Faraó, por que ele não amoleceu e resolveu todo o problema em paz, sem ter que chegar às pragas, né? E a pior delas, a última praga, né? Resultando na morte dos primogênitos de Faraó, né? Eu dei uma resposta para isso, né? Porque assim que o povo foi libertado, Deus cobra o preço, né? Vamos ler aqui em Êxodo 13, 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito e o que todo abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, meus amados, a palavra santificação significa separação. É a mesma coisa de você ir visitar uma pessoa em um sítio, por exemplo, e falar para ela: separa uma galinha gorda aí para mim, né? O que você acha que vai acontecer com essa galinha, né? Vamos continuar no resumo aqui. As pragas do Egito. Na 10ª praga, todos os filhos mais velhos das famílias egípcias morreriam. Porém, as famílias israelitas sacrificaram cordeiros e colocaram o sangue nas portas de suas casas, impedindo que o anjo da morte entrasse. Esse acontecimento foi considerado a primeira Páscoa, né? Então, quem vocês acham que enviou o anjo da morte? Tem que ser alguém ligado à morte, né? Lógico, o Deus da morte, né? O Deus dos sacrifícios. Continuando. Com a morte do primogênito, Faraó deixa os israelitas partirem a fim de salvar o povo. Moisés, acompanhado de seu irmão Arão, lidera pelo deserto a libertação. Entretanto, o Faraó muda sua decisão e decide perseguir o povo, levando os israelitas a ficarem encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Deus abre o Mar Vermelho e os israelitas atravessam em segurança. Após andarem pelo deserto, todos chegam ao Monte Sinai. Deus faz uma aliança com o povo e assim dita a Moisés os 10 mandamentos. Ok?
vamos fazer mais uma observação aqui. Se Deus ordenou a Adão um único mandamento e ele não conseguiu cumprir, vocês acham que Deus já não sabia que os 10 mandamentos que ele ia dar para o povo também não ia conseguir cumprir? Então, é meio complicado, entendeu? Então, continuando, Moisés também lidera o povo na construção do tabernáculo, tendo-a utilizada como um templo dos judeus. Né? O livro de Êxodo nos mostra importantes acontecimentos desde a vida de Moisés, a saída do povo do Egito em busca da terra prometida, e a aliança de Deus com os israelitas e a instituição dos 10 mandamentos. Ok? Vamos aqui fazer mais uma observação. Se Deus é tão poderoso, por que ao invés dele dar uma terra prometida que já tinha dono, ele não transformou o deserto em um oásis que emana leite e mel? Né? Seria um feito muito mais digno de alguém que ama, de alguém que, né, quer ver o bem das pessoas. Né? Então vamos aqui iniciar a leitura de alguns versículos aqui. Né? Vamos começar em Êxodo 40, 33 a 35, né, sobre o tabernáculo. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. E então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quem é o Deus do tabernáculo de Moisés? Né? Em Números 1:51 está escrito: e quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. Né? Mais uma vez aqui nós podemos revelar que esse Deus ele gosta de matar. Né? Em Atos 7, 42 e 43 está escrito assim: antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus Reifã, figuras que vos fizestes para adorar. Transportavos-ei, pois, para além da Babilônia. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem aos exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Então, observação, aqui está dizendo que nos 40 anos no deserto, os sacrifícios eram para Moloque. Então, quem era o Deus que encheu esse lugar de poder e glória? Né? Então, assim, é muito complicado. Vamos ler em Amós 5:26. Antes levastes a tenda do vosso Moloque e a estátua de vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Né? Ezequiel 37:27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, como Deus diz que o tabernáculo é dele, sendo que a palavra fala que é de Moloque, e nos 40 anos do deserto, todos sacrificavam, era para Moloque. Né? Então, agora aqui vamos citar alguns versículos aqui que nós falamos no início aqui sobre a serpente, né? Que está em Números 21, versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Segundo as Reis 18:4, então aqui fala sobre Ezequias, né? Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques
e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incensos e lhes chamavam Neustã, né? Em Números 28, 14. E suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Bom, mas já que os sacrifícios nos 40 anos era para Moloque, então aqui é Moloque que está falando, ok? Então, finalizando, quem era o Deus de Moisés, né? Seria Moloque, Renfã, Neustã, né? Ou o próprio Deus da Lua Nova, né? São a adoração dos astros, né? Então, muito complicado isso. Agora vamos falar no Deus de Salomão, né? Quem era o Deus de Salomão e do templo de Salomão, né? Então aqui nós vimos quem era o Deus do tabernáculo, né? Agora vamos ver o Deus de Salomão. Segundo as Crônicas 6, 1 e 2. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então, no próximo vídeo, temos que voltar a esse tópico também, né? Porque Salomão diz que o Deus dele habita nas trevas, né? E na frente, Jesus Cristo defende esse templo e fala que é a casa do pai dele, ok? Então a gente tem que voltar nesse tópico aqui. Vamos em 1 Reis 9, versículo 1 e 3. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio a vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, né? Então, será que o Senhor ouviu bem a oração de Salomão? Logo no início ele disse que o Senhor habitaria nas trevas. Será que a palavra trevas passou despercebido? Entendeu? Em 1 Reis 11, 7, então edificou Salomão um alto a Queimós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Né? 1 Reis 11, 1 e 3. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, assim: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A essas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração. Observação: mas logo no início do seu reinado, né, após Salomão se casar com a filha de Faraó, ele recebe sabedoria. Será que é um prêmio por perverter o coração? Né? Porque já que Deus falou que não era para se unir a outras mulheres, que perderia o coração. Logo após ele casar com a filha de Faraó, ele recebe sabedoria. Então, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, né? Então, segundo as Reis 23, 13. E o rei profanou também, aqui, acho que continuando em Ezequias, né? E o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel. A Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Queimós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom,
a abominação dos filhos de Amon. Quem era Deus que enriqueceu Salomão? Né? Fala muito da riqueza de Salomão, uma coisa que todo mundo prega, né? Que foi rico, né? Então, em 2 Crônicas 9:13, está escrito assim: e o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, né? Então, esse 666, todos já ouviram falar, que é um número bem falado ultimamente, está em todo lugar que você imaginar, né? Então, quem era realmente o Deus de Salomão? O Deus das trevas, o 666, Queimós, Moloque, Astarotes, Milcom, né? E todos falam justamente dessa sabedoria de Salomão, né? Então, se ele foi sábio, né, que sempre é falado sobre aquele lance das mulheres lá que brigava pelaquela criança, como foi o seu reinado diante do povo? A gente imagina que deve ter sido uma maravilha, né? Uma pessoa com tanta sabedoria, né, de Deus, como que seria a sua liderança, né? Vamos ler aqui 1 Reis 12, no versículo 2 e 4. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Né? Então, refletindo esse último versículo, dá para se ter uma ideia de que adianta sabedoria sem amor ao próximo. Quando serve ao Deus das trevas, né, como Salomão, nada pode ter um final feliz, uma situação agradável, né? Então, o reinado de Salomão, ele foi um jugo pesado e muita servidão dura, né? Agora, vamos passar rapidinho aqui em alguns profetas, só para a gente finalizar isso aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Quem é o Deus dos profetas, né? Então, se fala muito em Neemias, né? Então, aqui está escrito, Neemias, no caso, é o profeta da restauração, né? Então, para os pães da apropriação, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e por toda a obra da casa do nosso Deus, né? Ok? Então, preste bem atenção aqui nas luas novas. Ezequiel 46:1, né? Então está escrito assim: assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são para trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá também nos dias da lua nova, né? Se abrirá. Então, mais uma vez, lua nova, né? Amós 8:5 está dizendo: quando passará a lua nova, né? Aqui é como se fosse umas restrições, né? Para as pessoas só podem fazer de acordo com esses acontecimentos, né? Quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, né? E procedendo dolosamente em balanças enganosas, né? Então, quer dizer, existia coisas aqui erradas, e existiam todas as restrições que tem que ser no sábado, lua nova, tal. Então, agora veio um puxão de orelha através de Isaías. Isaías 1:13 está escrito: não continueis a trazer as ofertas vãs, né? O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene.
né? Então, quer dizer, aqui Isaías está falando que as luas novas, tudo isso é abominação. Então, qual é o Deus desses profetas aí que, né, que tem esse apego à lua nova, né? Então, Isaías 47:13. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levantem-te, pois agora, os algoreiros dos céus e os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir por ti, por sobre ti, né? Então, quem contemplar os astros e as luas novas e guardar os sábados, esse Deus aqui de Isaías já está falando que para ele é abominação, né? Então, como na própria Bíblia, nos versículos anteriores, não é um mandamento guardar os sábados e as luas novas? Então, quer dizer, o mesmo Deus que ele impõe a adoração às luas novas, e um outro Deus depois ele fala que é abominação, né? Então, agora, vamos ver o que Isaías escreve aqui no capítulo 45, no versículo 5 e 7, né? Isso aqui foi logo depois dele chamar, né, o Ciro, né, o rei da Pérsia, né, um rei pagão, de meu ungido, né? Então aqui, ó, ele está escrito assim, ó, eu sou Deus e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu me não conheças, porque se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus, né? Eu sou o Senhor. Aí vem o mais complicado. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faz todas as coisas. Esse Deus não é o mesmo Deus de Salomão, né? O Deus das trevas, não é a mesma coisa? Então, assim, complicado. Então, finalizando, quem é o Deus da Bíblia? A resposta está justamente nesse versículo que nós falamos, né? Ele é o bem, é o mal, é a paz, é a guerra, né? Tudo isso, né? Então ele diz que ele faz tudo. Então esse Deus aqui, no caso, ele é o Deus da dualidade, né? Como eu disse no primeiro vídeo, ele está dos dois lados. Então, qual seria o seu nome, né? O seu título, né? O Deus das luzes, Deus das sombras, Deus das trevas, do bem, do mal, da paz, né? Deus da guerra, Senhor dos exércitos, né? Que é o Deus da morte, né? O anjo da morte, Moloque, Reifã, Neustan, Milcom, Astarote, Queimós, né? Jeová, Yod-Re, Vav-Re, né? Ou Deus da adoração aos astros, né? Da lua nova, né? Bom, ele é aquele que se diz estar sobre todas as coisas, mas é mentira, entendeu? É a pura mentira. Estar dos dois lados é muito fácil de ser vitorioso, pois o derrotado nunca vai dar um testemunho, né? Algum dia você viu algum testemunho de alguém dizendo que foi para uma batalha e perdeu? Então, se duas pessoas estão na mesma batalha, qualquer um dos dois que vencer é esse Deus aqui, entendeu? Então é muito simples, né? Então é fácil ser campeão estando dos dois lados, né? Então, meus amados, esse tópico ele é muito polêmico, né? Mas a verdade ela tem que ser dita, né? Esse Deus da Bíblia é o Deus da confusão, né? Logo no início, se ele tivesse realmente o poder de perdoar, né? Teria perdoado Adão, e você não estaria vendo esse vídeo, né? Então, só colocando a última observação aqui para a gente encerrar, né? Todos os líderes religiosos, né, falam que toda autoridade é constituída por Deus e pede para todos orarem em favor, né? Então, uma pergunta: por que muitas autoridades e até ex-presidentes são presos, né, por, né, roubo, essas coisas, né? Se foram instituídos por Deus, não deveria acontecer isso, vocês não acham?
né? Já que foi instituído por Deus, eles deveriam agir conforme, né? Então você vê que tinha confusão, né? Então, mais uma vez aqui, nós chegamos aqui em Isaías 45:7, né? Então, quer dizer, ele é o Deus da polícia e Deus do ladrão, do desonesto e do honesto, do santo e do profano, e por aí vai, né? Quer dizer, hoje, finalizando aqui com o nome de quem é ele, né? Então, hoje ele tem um nome atualizado, né? Então, podemos esquecer todos esses nomes aí que falamos anteriormente e finalizar com apenas um, né? Baphomet, né? Que é o Deus de toda liderança, né? Enfim, meus amados, que o Criador vos abençoe, né? Aquele que realmente é a essência do amor, da verdade, da justiça e da salvação, né? Vos dá todo o entendimento necessário para que vocês se libertem, tá? E voltem para casa. Um abraço.